Maravilha, né? Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Amém. Quantos estão com seus ouvidos espirituais abertos para o Senhor nesta noite? O Senhor quer falar aos corações. Abre suas Bíblias. Glória a Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ser bem breve na minha fala, louvado seja Deus. Quero ser sucinto naquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Aleluia, Jesus. Quero ler logo para você tomar o seu assento assim confortável e ouvir a voz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Versículo 25. Glória a Jesus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces de Cássia se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Podeis tomar o seu assento. Maravilha, Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, é com muita alegria que estou nesta noite para adorar ao Senhor juntamente com você. E também juntamente com você ouvir a voz do Senhor, que primeiro ela vem até mim. Eu ouço e depois você ouve. Então eu juntamente com você quero ouvir a voz do Senhor nesta noite. E a palavra do Senhor bate forte no meu coração acerca de adoração. E desde que eu adentrei esse lugar, meus pastores, que o Senhor tem falado de adoração. Desde que eu adentrei esse lugar, que o Senhor tem falado forte, Ele tem repetido. E eu quero perguntar a você: você tem adorado ao Senhor? Da maneira que Ele deseja que você o adore? Porque Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E assim a igreja do Senhor precisa adorar ao Senhor para que a sua adoração seja aceita e a mão do Senhor se mova ao seu respeito. Observe, irmãos, que esses homens eram grandes homens de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que esses homens iam todos os dias para a igreja, para a sinagoga, falar com Deus. E uma menina que, possuída por um espírito imundo, ia até eles, atrás deles, dizendo que estes verdadeiros homens de Deus. Muitas vezes, irmãos, o inimigo ele usa de estratégia para nos enganar. Muitas vezes nós ouvimos a voz dele e somos enganados, achando que é a voz de Deus. Pois essa menina que tinha um espírito imundo, ela falava uma verdade, porém era o inimigo querendo enganar aqueles homens. Mas certo dia aqueles homens olharam para ela e disseram: olha, sai dela, espírito imundo. E por conta disso eles sofreram, eles pagaram a consequência, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Que nós somos livres para adorar a Deus. Nós vivemos em um país que temos toda a liberdade de adorar ao Senhor em qualquer lugar. Você pode sair pelas ruas louvando ao Senhor em voz alta, ninguém vai lhe repreender. Você pode estar na sua casa, meu pastor, adorando ao Senhor, e ninguém vai ter nada contra a você. Você pode vir para a igreja com a Bíblia aberta, falando do amor do Senhor, e não vai ter nenhuma retaliação. Mas aqueles homens, por fazer a obra do Senhor, a Bíblia diz que eles foram cerrados em prisões. E não só isso, com seus braços, louvado seja Deus, sobre grilhões, mas eles estavam adorando da mesma maneira. Aleluia. Quantas vezes você e eu paramos de adorar ao Senhor só porque alguém fala que você adora de uma maneira diferente? Meu Deus. Ou quem sabe você não tem voz assim como eu. Quando você louva, alguém diz: mas que voz feia. Isso é suficiente para pararmos de adorar ao Senhor. Irmãos, eu quero falar nessa noite que o ambiente que você está não pode mudar quem
palavra do Senhor vai dizer que perto da meia-noite, aqueles homens oravam e cantavam, quando o anjo do Senhor balançou as estruturas daquele lugar, porque é isso que Deus faz. Aleluia. Quem sabe o ambiente que você está te reprime, quem sabe o ambiente que você está quer tirar a sua essência, mas se você for um verdadeiro adorador, o anjo do Senhor vai mudar a situação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E aqueles homens oravam e cantavam, e os alicerces se tremeram, os grilhões quebraram, e aqueles homens foram livres. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqueles homens saíram daquele ambiente terrível. Louvado seja Deus, que foram colocados injustamente. Quantas vezes, irmãos, nós somos injustiçados? Quantas vezes nós, por fazer o bem, nós somos reprimidos? Quantas vezes, por fazer a obra do Senhor, incomoda pessoas, e estas vão dizer assim como disseram com Jesus, fazem isso por ser chefe dos demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você e eu que viemos aqui nesta noite, vamos aprender que Deus, Ele está neste lugar. E se você é adorador na sua casa, você é adorador aqui neste lugar. Se você ontem era adorador lá no Arpoador, hoje você é adorador aqui no Reino. O Senhor mudou você de lugar, mas não vai mudar a sua essência. Você vai prestar culto ao Senhor da mesma maneira. Louvado seja Deus, porque você não pode negar a sua natureza celestial. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o propósito desse povo nesse lugar é saquear o inferno e povoar o céu. Nós vamos levantar as nossas mãos neste lugar, e em nome de Jesus eu profetizo, irmãos, que esse lugar estará cheio dentro de um breve tempo. Em um pouco espaço de tempo esse lugar vai estar pequeno. Louvado seja Deus. Eu creio nesta palavra, irmãos, nesse propósito. Louvado seja Deus, que nós como homens e mulheres de Deus vamos fazer a diferença neste lugar. Nós vamos ser verdadeiramente a luz. Nós vamos ser o sal da terra neste lugar. Vocês podem contar comigo, pastores. Meu irmão pode contar comigo. Quando precisar dos meus, louvado seja Deus, dos meus esforços, é só chamar. Nós vamos estar juntos nesta obra. Nós vamos estar juntos nessa peleja. Louvado seja Deus, ganhando vidas para Cristo, que é o lema desse ministério. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor ainda me leva ainda ao capítulo 5 de Lucas. Louvado seja Deus, onde a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens, aqueles servos, eles saíram ao mar a pescar. Aqueles homens saíram a buscar algo, mas a palavra vai dizer, meus pastores, que ele trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Eles pescaram a noite inteira e voltaram para a praia já ao amanhecer do dia. Só que quando eles voltaram, meus irmãos, estava acontecendo um culto lá na beira da praia. E quem estava ministrando nesse culto era o próprio Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, como é ouvir o próprio Jesus falar com alguém. Eu fico muitas vezes falando, Senhor, eu quero um dia ouvir a sua voz. Eu quero ouvir um dia os seus conselhos. Eu quero ouvir o Senhor dizer assim para mim: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o que está preparado. É isso, meus irmãos, a grande esperança de todo crente nessa terra. Nós vimos nessa terra para fazer morada, nem granjear bens e nem riqueza, não. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos deste lugar. O propósito aqui é adorar ao Senhor. O propósito aqui é chamar as vidas que ainda não conhecem, louvado seja Deus, o benefício de adorar esse Deus. Que ainda não conhece como é maravilhoso estar na presença desse Deus. Porque muitas vezes lá fora até diz: olha, eu tenho liberdade, eu sou livre. Meus irmãos, verdadeiramente nós somos livres, porque nós
consciência, porque o lugar onde nós vamos não vai entrar bagagem. É por isso que Jesus diz assim: olha, entrai pelas portas estreitas. As portas estreitas, meus irmãos, é verdadeiramente adequada a você, as suas medidas. Ela se torna estreita quando nós nos carregamos de bagagem. A porta estreita, ela só torna estreita quando nós estamos carregados de rancor, de falta de perdão. Quando nós estamos carregando mágoa em nossos corações, aí nós não conseguimos passar porque não é adequada a você, não é adequada aos nossos pecados, não é adequada às nossas mazelas, nossas tristezas, que muitas vezes nos magoamos, meus irmãos, por coisas simples demais. Muitas vezes não conseguimos ouvir alguém falar um não, apenas um não, que já ficamos tristes, já ficamos nervosos. Eu quero fazer alguma coisa, o pastor da igreja vai dizer, ele não vai fazer, eu já fico triste. Meus irmãos, louvado seja Deus, o Senhor, Ele está neste lugar. O Senhor quer fazer de você um grande pregador da palavra, uma grande pregadora da palavra do Senhor. O Senhor tem te chamado como adoradora, louvado seja Deus. E chegando na praia, aqueles homens se deparam com aquele culto maravilhoso. Quem sabe, meu pastor disse tanto de gente, mas eu quero crer que tinha uma multidão de pessoas. Eu quero crer que dentro de pouco tempo estará uma multidão de pessoas neste lugar, porque Jesus verdadeiramente está no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus está, meus irmãos, desperta interesse nas pessoas. Observe que na grande multiplicação, houve sim a multiplicação, mas aquela multidão de pessoas já estavam ali há 3 dias. O lugar que Jesus estava, pastor, o povo não tem pressa de ir embora. O lugar que Jesus está, o povo tem prazer de estar, porque onde Jesus está tem palavra de vida. Aleluia! Onde Jesus está tem palavra de salvação. Onde Jesus está, a própria salvação está no meio. E você veio nesta noite para dizer ao Senhor que você o adora, porque Ele está na busca da sua adoração. Louvado seja Deus. E chegando aqueles homens na praia, a palavra vai dizer que Jesus diz: olha só, me empreste o seu barco. Quem sabe se fosse eu ia dizer: Senhor, eu estou cansado, eu vou para casa descansar agora. Quem sabe se fosse você, o Senhor ia dizer: Senhor, me empresta sua boca. Você vai dizer: ah, Senhor, não, Senhor. Mas aqueles homens prontamente, olha, Senhor, vai para o barco. E aqueles homens ficaram o culto inteiro. Ouviu Jesus pregar o culto inteiro. Mas depois do culto, aleluia, depois do culto, eles tiveram aquilo que buscou a noite inteira com as suas forças. Meu irmão, quem sabe o dia inteiro você tem buscado algo para si. Quem sabe o dia inteiro você tem buscado a paz na sua casa. Quem sabe o dia inteiro você tem buscado um renovo, tem buscado ouvir a voz do Senhor, mas não conseguiu nada. Mas depois deste culto, eu creio, depois deste culto, você vai chegar na sua casa e vai dizer: Senhor, agora eu posso. Aquela paz que eu tenho buscado há tanto tempo, agora, Senhor, eu posso. Jesus, aquela comunhão na minha casa que eu tenho buscado, Jesus, eu estou posso. Louvado seja Deus, porque é isso que Deus quer, ousadia da sua parte. Já que você veio ao culto, já que você adorou, chega na sua casa, determina aquilo que você tem buscado. Jesus, eu tenho buscado a salvação do meu esposo. Eu determino hoje que aquela palavra que eu ouvi vai me fazer tomar posse desse milagre. Aleluia. Jesus, eu tenho buscado a cura do meu filho ou da minha filha, isso não tem acontecido. Jesus, hoje eu tomo posse. Jesus, eu tenho buscado a paz, mas isso não tem acontecido. E hoje eu tomo posse. Aleluia. Quem sabe você tem orado: Senhor, eu tenho buscado que a minha esposa me acompanhe, que ela pegue no arado assim como eu e me ajude. Irmãos, porque nós precisamos
precisamos estar juntos nesta obra. A obra do Senhor não se faz sozinho, e a metade do ministério do homem é a mulher. Eu costumo dizer, meu pastor, que é por isso que o nosso ministério não consagra pastora, porque metade do ministério do pastor é a esposa. Não dá para dividir pastora e pastor. Louvado seja Deus. Eu não queria entrar nesse método, mas o Senhor me cobra isso nessa noite. A esposa tem por obrigação de apoiar o seu marido no ministério, porque ele sozinho não consegue. Da mesma sorte a esposa, o esposo tem que apoiar a esposa. A palavra do Senhor vai dizer que é melhor em dois, porque se um cair, o outro levanta. Então nesta noite, se o seu esposo está fraco, busca por ele. Se a sua esposa está fraca, busca por ele. Mas venha para a casa do Senhor adorar o nome do Senhor. Não deixe que o ambiente mude a sua natureza. Observe o que foi falado aqui da escrava de Naamã, que meu nome não aparece. Aquela menina teve a sua casa saqueada, os seus familiares mortos, ela foi levada cativa. Louvado seja Deus. Mas chegando lá no meio do cativeiro, ela era a mesma dos que os seus pais tinham posto nesse mundo. Ela não deixou que a situação mudasse a sua essência. Mas quando ela viu aquele moço, ela disse: se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus que está lá em Samaria. Ela deu a dica do caminho assim: olha, se tu for lá, tu vai encontrar a tua cura. Louvado seja Deus, é nossa obrigação como servos e servas do Senhor. Ora, se tu for na igreja, tu vai encontrar o caminho que te conduz à liberdade. Porque Jesus diz que se conhecermos a verdade nos liberta. A palavra do Senhor vai dizer em João 8,36: se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para o Filho do Homem libertar, é necessário que nós levante a nossa mão e diga: Senhor, eu te aceito. Jesus amado, eu te aceito no meu coração. Eu quero deixar que agora o Senhor adentra e faz mudança na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, meus irmãos. Nós precisamos deixar que o Senhor mude a nossa situação, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso meio familiar, no nosso ministério. É necessário que Deus seja o centro, não da minha vontade, mas da vontade dele. Louvado seja. É necessário, meus irmãos, que nós digamos assim para o Senhor: Senhor, eu fico mais rico. Faça como Paulo e Silas, que mesmo tendo uma grande consequência física, ele estava lá orando. Aleluia. Ele estava lá orando. Ele estava buscando socorro. Quem sabe ele dizia assim: eu sei em quem tenho crido. E eu digo para vocês nesta noite: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor fará mudança nesse bairro. Eu sei que o Senhor vai levantar este povo como um grande exército numerosos. Quem sabe nós nos encontrávamos lá em Ezequiel 37, em um vale de ossos sequíssimo. Mas nesta noite o Senhor vem dar vida. Aleluia. Nesta noite o dono da vida quer dar vida a este povo. E que este povo vai proporcionar vida para este ambiente. E que este ambiente seja um ambiente de adoração. Seja um ambiente, louvado seja Deus, onde o próprio Deus venha habitar no nosso meio. Porque nós, louvado seja Deus, estamos na casa de Deus. Nós precisamos ter a certeza que o Senhor nos chamou, o Senhor nos amou primeiro. E é por isso que estamos aqui. Nós estamos aqui, diaconis e irmãos, porque somos bonzinhos, a nossa natureza não é boa. Estamos aqui porque o nosso Deus é misericordioso. Estamos aqui porque um dia alguém falou assim, meu pastor, que a bondade de Deus é a causa de não sermos consumidos da terra. Nós estamos aqui porque estamos bonzinhos, estamos aqui porque o Senhor teve misericórdia de cada um de nós. Onde outrora estávamos desperdiçando a nossa saúde, a nossa vida, quem sabe em bebedeira, quem sabe eu era brigão, mas o Senhor olhou para mim e disse: olha, eu tenho um projeto para você. É essa a promessa que Deus tem, um projeto para você, um projeto de salvação. A promessa de Jesus é: eu vou para o Pai, mas eu volto para buscar. E quando ele buscar, meu pastor, ele não vai sair lá na rua evangelizando, não.
Ele vai chegar e vai dizer assim: ó, vinde, benditos do meu Pai. O tempo é esse de nós evangelizar, o tempo é esse de nós buscarmos, o tempo é esse de nós adorarmos, porque quando Ele vier, não virá mais a esta terra. A palavra do Senhor vai dizer que Ele vai vir nas nuvens, e só vai subir com Ele aquele que não tem bagagem, vai poder passar pelas portas estreitas, e Ele vai ter força para subir até o encontro do noivo. E Mateus 25 vai dizer que um grupo de pessoas estava aguardando o noivo, e este grupo de pessoas tinha uns 50%, né, loucas, distraídas, mas 50% estava atento. Eu quero crer que esse 50% atento está aqui nesta noite. Eu quero crer que eu posso ser o número 49. Louvado seja Deus. Se tem mais número aí, levanta a sua mão. Adora o Senhor Jesus. Chame a atenção dele nesta noite, porque Ele quer buscar você. Não seja um crente distraído. Não fique sem a palavra do Senhor, porque esta vai te dar direito a ir morar no céu. Esta vai te dar direito a ouvir: olha Jesus, abre a porta. Louvado seja Deus. Mas quem está lá de fora não vai ser você, vai ser aqueles que estavam dispersos, vai ser aqueles que estavam distraídos. Então, irmãos, usamos esse amor de Deus e vamos em busca desses que estão distraídos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus, e eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia.